Super boa noite, meu povo. Graça e paz. Quem está bonito e animado, diga obrigado, Jesus. Aí, vou tirar aqui meu óculos para eu poder enxergar, que eu sou a única pessoa que coloca o óculos para enxergar e tira o óculos para enxergar. Mas eu estou aqui acompanhado da minha esposa, a Elizabeth. Eu a chamo de Bé, 1,50 m de pura autoridade, não é? E nós estamos aí já há 27 anos de casados, temos 2 filhos, a Julinha, mandou um abraço para a equipe de música, que está sempre aí com a turma, né? De vez em quando eles se encontram aí, que a Júlia se casou com um guitarrista, pai de menina. O negócio é o seguinte, todo mundo fica preocupado com o baterista, mas o perigoso que corre por fora é o guitarrista, viu? Fiquem sabendo. E é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Eu tenho mais um filho também que se casou, já tem uma semana. Aí nós estamos um pouquinho só jururu, que o ninho já está vazio, e foi morar em São Paulo. O levaram lá, casou com uma moça crente, batista, está lá na cidade de Cravinhos, bem pertinho de Ribeirão Preto. E, amados, nós estamos aqui há 17 anos no Rio Grande do Sul. Eu sou goiano, da cidade de Anápolis. Aqui é matador de onça, aqui tem coragem, né? E comedor de pamonha. E há 12 anos nós estamos em Estância Velha. E pela graça do Senhor, pela graça e misericórdia dEle, nós temos, juntamente com uma equipe muito linda, plantada igreja em Campo Bom, que eu creio que vocês conheceram a Marcela, né? Já conhecem, né? Ela esteve aqui, acho que domingo passado. E uma equipe ali maravilhosa na liderança dela. E na batalha para plantarmos uma congregação ali em Estância Velha, ali numa comunidade bem humilde. E a gente tem ido lá, tem ido com um pequeno grupo. E a gente até alugou lá um prédio, um galpão de uma igreja neopentecostal e tudo. Mas tem alguns estigmas ali, então tem sido um desafio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, nós estamos aqui fazendo trabalho missionário e pela graça do Senhor e no mover do Espírito Santo de Deus, procurando expandir o reino, também graças a vocês, viu? Eu quero aqui agradecer por todo o apoio de vocês, por todo o coração missionário que a igreja tem. Então, nós estamos aqui por culpa de vocês também, tá bom? Eu fiquei com medo de chegar muito atrasado, porque, assim, a inveja é algo muito triste, gente. Porque nós ficamos de sair 6h20 lá de casa, mas parece que todo mundo invejou, o Rio Grande do Sul inteiro invejou, e saiu todo mundo no mesmo horário, e a gente quase não consegue chegar aqui, né? Mas que bom que nós chegamos. Eu tinha pedido para a turma, não sei se colocaram ali o slide da mensagem para facilitar para vocês. Eu não sei se eu posso usar aqui também. Posso? Ah, legal. Muito bem. Convido você a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a carta do amor de Deus, nesse livro maravilhoso que conta sobre a ação do Espírito Santo na vida de pessoas simples como eu e você, que fala sobre o nascimento da igreja, que fala sobre o cumprimento da promessa de Jesus, quando ele diz: olha, eu vou mandar para vocês o Consolador, aquele que vai convencer a turma do pecado, da justiça e do juízo. A promessa do Senhor lá em Atos 1:8, que nós receberíamos o dínamos do Espírito Santo para sermos mártires em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse livro é o livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e das
e da igreja. Abra aí, capítulo 19. Vocês já viram aí o nosso tema? Vamos dizer bem forte, no 3. 1, 2, 3, vida. Isso é viver além de si mesmo. Será que não vai funcionar? Não, né? Acho que não, né? Funcionou ou não? Ah, funcionou. Eu gosto sempre de colocar algumas perguntinhas antes da gente viajar no texto bíblico, porque eu penso que as perguntas, elas nos ajudam é uma boa ferramenta para que a gente coloque a palavra de Deus em prática amanhã, segunda-feira. O que nós vamos fazer com a palavra de Deus? E no decorrer dessa nossa caminhada com o Espírito de Deus, debruçados nas Escrituras Sagradas, Ele vai falar ao seu coração e você vai poder responder essas perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é: de que forma a igreja justifica a sua existência? De que forma a igreja justifica a sua existência? A igreja existe para quê? Por que nós existimos? Por que lá no plano eterno de Deus, como diz o livro de Efésios, o Senhor nos salvou e nos fez ser o mistério dele, ou seja, a igreja e Israel? Por quê? A segunda pergunta é: qual é a melhor maneira de demonstrar gratidão e amor ao Senhor Jesus? Como nós podemos, como diz um youtuber, da melhor forma demonstrar gratidão ao Senhor Jesus? O texto bíblico vai nos ajudar a responder estas perguntas. Estão comigo ou semigo? Aí, então vamos lá. Coloca a Bíblia no livro aí, em Atos 19, 61 anos antes de Cristo. Mas a gente vai pegar um trem-bala, mas você mantém aí o texto em Atos. Mas nós vamos pegar um trem-bala e vamos fazer uma viagem lá no livro de Efésios, capítulo 2, tá bom? Você não precisa abrir, pode ficar tranquilo aí com o livro em Atos. Nós vamos entender, antes de tudo, que a igreja justifica a sua existência. O crente expressa gratidão ao Senhor, demonstra de fato amor a Deus quando ele obedece o Senhor. E aí a gente precisa trazer à memória, ao nosso coração, o famoso texto, clássico texto, é o Corcel 2 da Bíblia, é o Opala da Bíblia, que fala sobre a grande comissão. Mateus 28:19 diz, Jesus diz: olha, enquanto vocês vivem a vida, façam discípulos, até que as pessoas compreendam quem é Jesus, elas se convertam e se batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você vai continuar ensinando essa pessoa a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Mas fica tranquilo, não fique preocupado, não fique com medo, eu estarei sempre com vocês. Essa é a minha versão Hilton Júnior de Mateus 28. E quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5, nós podemos ver expresso nestas linhas essa grande comissão. E o texto vai dizer o seguinte, vai falar de você, é você frente ao espelho da graça do Senhor, é você frente à cruz de Cristo, é você frente à verdade de Deus.
E o texto diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais lá no passado, olhe no retrovisor, vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só quem nós éramos, quem o convertido era. Anteriormente, dá uma olhada no retrovisor da sua vida. E talvez você não esteja olhando no retrovisor, talvez essa ainda seja a sua realidade, talvez você ainda não teve essa oportunidade, privilégio de entregar a vida ao Senhor Jesus, e hoje é o dia para você fazer isso, mais uma oportunidade. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O trabalho missionário, o trabalho de espalhar o evangelho, de testemunhar do evangelho, de discipular, o trabalho missionário que produz discípulos é a agência de Deus para a transformação de pessoas. E nós olhamos aqui para o livro de Efésios e a gente se vê. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos coloca frente a este espelho e nos mostra de maneira muito clara que o evangelho transforma pessoas. O evangelho muda o nosso caráter, muda a nossa ética. Nós nos tornamos uma nova pessoa. Não é que a gente abraça coisas que estão, uma moralidade, uma ética, um caráter que está fora de nós, nos esforçando muito, mas é algo intrínseco, proveniente da regeneração do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. E as coisas velhas, já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a regeneração, ela nos transforma. Torna-se natural nós vertermos o caráter de Cristo, porque é o fruto do Espírito. O evangelho pregado gera fé. O pastor falou sobre isso, hein? A gente nem combinou. Gera conversão. Essa conversão é a regeneração. É uma mudança radical, porque o evangelho diz respeito ao radicalismo. Aquilo que é mais agudo, que o Senhor pode nos dar, é a transformação de vida, que é a ruptura com a morte. É a esperança no céu. Eu quero pensar com os irmãos sobre o início da plantação dessa igreja. De maneira muito clara, nós vimos que aquelas pessoas em Éfeso foram transformadas. Nós, com certeza, temos muitas, vocês, com certeza, têm muitas experiências, muito testemunho sobre transformação de vida. Mas deixa eu contar para você uma experiência minha e da minha esposa que foi muito bacana. Antes de nós chegarmos aqui ao Rio Grande do Sul, nós tivemos um período revitalizando a igreja lá no sertão do Ceará. Tem alguém aqui que é lá do Ceará? Tem? O Senhor que não consigo enxergar. No extremo oeste do Ceará, quase divisa com Piauí, no sertão do Inhaúns. Ia visitar os irmãos, a gente cruzava dentro do leito do rio seco, para poder
atalhar, chegarmos mais rápido. E nós conhecemos o irmão Neuto. Olha, é um testemunho assim que para mim é muito marcante, porque o irmão Neuto era um homem dessa altura, dessa largura, e ele bebia muito, e quando ele bebia, ele ficava translocado, né? Ficava possesso, era o homem 100% na sua iniquidade, a nível hard de maldade, ao ponto de muitas vezes a polícia ter que ser acionada, eles chegarem lá na casa dele, e parece até filme de comédia, mas é trágico. E as pessoas verem os policiais sendo jogados pela janela. Tamanha era a agressividade, a força daquele homem. E a mulher dele, crente, orando por ele. Eles quase se separando. Ela se converteu, começou a orar por ele. E um dia no culto, ele ouvindo a mensagem, ele entregou a vida ao Senhor Jesus. O evangelho é muito simples. Você pregou, o Espírito Santo tocou, a pessoa creu e foi regenerada. Amados, olha, é algo assim, não sei como ele está hoje, mas ele tinha uma oficina de bicicleta. E era muito engraçado que eu tinha uma bicicleta, né? A gente andava de bicicleta, porque a gasolina era muito caro, né? Lá no início do ano 2000, né? Lá no início, bem... A gasolina naquela época estava R$4, imagine hoje, hein? E aí eu me lembro que ele tinha uma oficina de bicicleta e ele sempre carregava consigo um pequeno Novo Testamento, desses dos Gideões, cinza, mas estava preto de graxa. Cada pessoa que trazia a sua bicicleta, ele não atendia a pessoa para olhar o problema da bicicleta. A pessoa vinha, ele já pegava o Novo Testamento, com a mãozona desse tamanho, cheio de graça, e começava a pregar para a pessoa. Era muito interessante. E aquele homem virou uma criança. Gente, olha, o Senhor é maravilhoso. O coração daquele homem se tornou como o coração de uma criança. É o que Efésios está falando, mas a gente vai acompanhar agora lições de como Jesus transforma vidas usando o seu povo. Usando o seu povo como embaixadores dele. Você crê que você é um embaixador de Cristo? Vamos lá? Quando nós vivemos uma vida missional, uma vida além de si mesmo, nós deixamos legado. E nós construímos uma história épica, linda, nos céus e na eternidade. Estão prontos? Vamos lá? Está escrito aí, gente, onde tudo começa. Muito bem. Legal. Vamos lá? Como que eu e você podemos sermos ferramentas do Senhor para a transformação de vida? Como que cada um de nós pode ser um missionário intencional aonde está? Porque é muito importante a gente entender que é bom, os batistas cooperam, eles se unem para que o trabalho missionário seja feito. Então, levanta-se aí pastores, missionárias, missionários, eles são enviados. Nós temos esse ministério, só que a igreja, ela justifica o seu chamado, a sua existência, quando ela faz missões. E você demonstra gratidão e amor a Deus quando você faz discípulos. A tarefa não é só do pastor, ou de uma missionária, ou de um corpo eclesiástico. A tarefa é minha e sua, aonde você estiver. E nós sabemos disso. A questão é que, na prática,
e por conta do dia a dia, da rotina, a gente acaba se distanciando da verdade de Deus. Mas o Senhor, Ele quer trazer você para essa realidade novamente. Como que você pode ser usado amanhã, ou continuar sendo usado pelo Senhor para que pessoas sejam transformadas e possam viver a verdade de Efésios, capítulo 2. Então, a primeira lição que nós temos aqui é conhecer a sua realidade e identificar os desafios. Dá uma olhadinha aí nos versículos 1. Mas você também vai ver ali no versículo 18 do capítulo, no versículo 18 do capítulo 18 também, que Paulo, ele foi parar em Éfeso. E chegou a Éfeso, lá no versículo 19. E aí você entra no capítulo 19, e nós temos o retorno do apóstolo Paulo em sua terceira viagem. E o texto diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. É muito importante você entender que o Senhor, Ele quer usar a sua vida como um missionário, como uma missionária. Você é alguém que leva o evangelho do Senhor. Você é alguém que precisa brilhar nesses dias obscuros. Você não pode se colocar, né, melhor dizendo, debaixo de uma mesa. A luz tem que estar em cima. E esse texto nos ensina esse primeiro passo. E como o Senhor usa você? Você precisa observar o que está à sua volta. Paulo, ele tinha um conhecimento prévio da cidade. Ele entra na cidade, ele conhece a cidade. Ele interage com a cidade. Isso é óbvio, isso é claro. Ele sabia os lugares aonde deveria ir, aonde deveria percorrer. Paulo, ele entra em Éfeso e ele vê a estátua de Diana, ele vê as pessoas perdidas, adorando ídolos, deuses pagãos. Ele vê pessoas envolvidas com a magia negra. Ele vê pessoas atiradas nas calçadas. Ele vê uma cultura completamente voltada para o hedonismo, como era a cultura grega. Ele vê uma cultura completamente individualista. Ele vê uma cultura completamente sexualizada. É isso que ele vê. Ele vê pessoas perdidas. Ali não há uma comunidade cristã, não há uma comunidade de salvos. E ele observa, e ele entende o dilema, ele conhece os desafios. E aí que nós precisamos entender que você e eu precisamos estar atentos intencionalmente à nossa volta e observar o nosso contexto, a nossa contemporaneidade, a nossa atmosfera, observar a nossa cultura, interagir com os nossos vizinhos. Você precisa estar atento ao seu colega de trabalho. Você lá na universidade, você no ensino médio. É observar o pedido de socorro da sua amiga lá na indústria, lá na fábrica, lá no escritório, dizendo que não suporta mais, que a vida está pesada demais. É você estar atento e ouvir aquele amigo seu do trabalho dizendo: olha, eu acho que eu vou separar da minha mulher.
Olha, eu vou me encontrar com algumas mulheres hoje à noite. É você observar o teu colega, que está lá na sua sala, e ver cortes no braço. Porque ele quer tentar se afastar da dor, gerando dor corporal, dor física, para poder acalentar a alma. É você observar aquelas pessoas apáticas, tristes, que demonstram claramente depressão. Jovens que estão ansiosos por qualquer coisa. Pessoas pessimistas. Nós precisamos olhar à nossa volta e conhecer a nossa realidade. Nós precisamos nos aproximar das pessoas e fazer amizades intencionais. Esse é o nosso papel. Eu sei que a gente tem que pagar a TV de 72 polegadas, as 20 prestações que a gente fez na Casas Bahia. Eu sei que a gente quer trocar o carro por um carro melhor, a gente tem a casa dos sonhos, a gente tem que pagar a escola dos filhos, a gente tem que acordar às 5 da manhã, pegar o trem e ir para Porto Alegre. Mas saiba que você e eu somos peregrinos neste mundo. E que a nossa família, o nosso trabalho, o nosso lazer não tem fim em si mesmo, mas é um meio para que a gente chegue às pessoas, é um meio para que a gente olhe à nossa volta. Foi para isso que o Espírito Santo te capacitou. O Espírito de Deus é intencional. Lá em Atos 2, antes do versículo 42, né? Lá na festa de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus capacita os homens. Para quê? Para se sentirem bem. Para verterem unção e ficarem pulando. Ou cantando música só para si. Não. O Senhor deu poder a eles para que aquelas pessoas ouvissem na língua deles sobre a glória de Deus. O Espírito Santo é intencional. E você precisa entender que a sua vida, ela tem um sentido maior, além de você mesmo. O Senhor te amou profundamente para que você amasse outro. Por isso, lhe fazer olhar à volta, porque quem ama, olha a sua volta. Amados, nosso Rio Grande do Sul, que agora é o meu estado, né? Agora eu sou bebedor de chimarrão. Bebedor. É o estado onde é o maior índice de alcoolismo no Brasil. Vocês sabiam disso? Maior índice de alcoolismo entre adolescentes. Certa vez nós estávamos ali em Estância e eu me deparei com uma cena assim que eu fiquei chocado, porque eu tenho pavor de bebida alcoólica, sou contra a bebida alcoólica. Crente, para mim, não pode beber álcool. Não é coisa de cristão, não. É uma indústria que mata milhões e nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse negócio de beber socialmente significa que você não consegue realmente parar. Porque se você pudesse parar, você não ia falar, eu bebo só socialmente. Eu sou contra a bebida alcoólica. E eu me deparei com uma criança de 6 anos com um copinho pendurado para o Kerb, e os pais levando. Óbvio que ele não ia tomar cerveja, mas ia tomar refrigerante, já ia ser doutrinado a ser um beberrão. E aí chega na adolescência, os pais estão desesperados, rezando, levando no candomblé, indo na igreja evangélica, porque eles ensinaram sobre isso. A gente teve um tempo lá em Eldorado, plantando igreja ali. E uma das coisas que eu fiz naquela época foi uma pesquisa. E eu percebi que a cada 10 mulheres que a gente discipulava, 8 tinham sofrido violência sexual por parte de familiares. Eram pessoas completas e todas elas geravam famílias disfuncionais. A gente morava numa vila, famílias disfuncionais.
Passava pela rua, os filhos dessas mulheres com tornozeleiras, sendo olheiros do tráfico. E nós precisamos estar atentos. E o nosso quadro aqui no Vale dos Sinos talvez seja um pouco mais discreto, não é? Todo mundo geralmente bem vestido, todo mundo com um bom carro, às vezes com uma boa casa, ou tentando adquirir essas coisas. A gente pensa que é um ambiente luterano, sem esquecer que o luteranismo traz uma teologia liberal, distante da verdadeira doutrina bíblica, mas a gente parece que acha que a gente vive num lugar bem legal, que não há necessidades, mas as pessoas, elas estão sedentas, e você precisa estar atento à sua volta. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava atento, viu cada detalhe. Segunda lição que nós podemos obter desse texto. Vocês podem ler ali? Qual que é a segunda lição? Compartilhe. Muito bem, Paulo, ele entra em Éfeso. Ele observa, ele sabe onde deve ir. E aonde que foi que o seu Paulo foi parar, gente? Muito interessante, né? Muito interessante. Olha só, versículos 1 e 2. Apolo foi para Corinto. Paulo passou pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: fomos batizados no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João? João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, que é Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, com cumprimento da promessa lá em Atos 8. Aqui é o confins da terra, aqui é o mundo grego, não é o mundo judaico, não é a Judéia nem a Samaria, mas é o confins da terra. E eles falavam em línguas, como profetizavam, eles pregavam e falavam em idiomas aqui. Porque Éfeso era uma cidade plural, era uma megalópole. Então as pessoas estavam ouvindo na sua língua. O evangelho precisava se espalhar, e ele, de alguma forma misteriosa, encontra os discípulos de João. Pessoas que ele já tinha um costume, pessoas que eram mais amistosas, pessoas que tinham um conhecimento de Cristo, do Messias, pessoas amistosas. E aí você precisa se aproximar daquelas pessoas que demonstram interesse em te ouvir. Você tem amigos que têm interesse em te ouvir? Você tem amigos que compartilham do coração, que falam dos seus dilemas? Pessoas que chegam assim: olha, não sei porquê, mas eu quero contar algo para você, ou não sei porquê que eu estou contando isso para você. Quem já passou por isso? Gente, o coração dela está aberto para esse relacionamento discipulador. São os acessíveis, você está com a faca e o queijo na mão. E você não pode perder a oportunidade. Traz essa pessoa para perto, marca um bolo, marca um churrasco, uma pizza. Pode até me convidar, que eu sou idólatra de pizza, Senhor, me perdoe. Mas você precisa aproveitar essa oportunidade. Mateus capítulo 10, versículo 11, Jesus diz o seguinte para os discípulos: quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los. E fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Há pessoas que querem ouvir de Jesus, mas sem saber. Há pessoas que querem ser discipuladas, mas sem saberem que estão sendo discipuladas. São seus amigos, são pessoas que falam de si mesmas para você. E você precisa aproveitar essa oportunidade. Quem são essas pessoas? Aproveite essa oportunidade. Se aproxime dela.
o Senhor quer usar você para deixar legados eternos na vida dessa pessoa. Terceira lição. Essa aqui é um desafio, hein, gente? Da vida. Vamos lá, por que é um desafio? Chile. Isso, dá um mergulho aí no versículos 8 e 9. Paulo, ele tinha como estratégia ir na sinagoga. Então ele ia lá na sinagoga, chegava com quem não quer nada. Né? E aí, na sinagoga, ele tinha aquele tempo de falar. E ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Houve resistência. Havia hostilidade. Paulo tocou em alguns assuntos aqui delicados. Jesus, o Messias, já veio. Eles ainda estão procurando, falando dele. Paulo, ele compartilha de Cristo com os hostis. Gente, nós também temos à nossa volta pessoas hostis, pessoas feridas, que ferem. Aquele gerente de temperamento difícil, que rouba as suas ideias, que chega no dono da empresa, eu tive uma ideia, mas a ideia é sua. Essa pessoa, ela é hostil e ela precisa de Jesus. Aquele parente, sabe, que dá em dezembro, né? Não sei se alguém tem casa na praia, quando você tem casa na praia, vem parente que você nem conhece, né, gente? A hora que todo mundo te ama. E aí vem aquele tio, ou aquela tia difícil, que fala mal de todo mundo. Esse é hostil. Você precisa compartilhar de Jesus com ela. Nós estamos no Rio Grande do Sul, que é um estado onde há muitas hostilidades. Nós temos mais de 70% da população que se identifica como cristãos de uma certa confissão, mas as pessoas vivem dentro de um sincretismo. Então elas estão envolvidas na magia negra, ao mesmo tempo que elas estão rezando ou orando para Jesus. Você tem um grande número de pessoas devotas do satanismo. Nós temos o quartel militar dos TJs aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma força muito poderosa da seita adventista no Rio Grande do Sul. Nós temos, parece um contraditório, uma cultura secularista. Ao mesmo tempo que as pessoas abraçam o ocultismo ao ponto do Rio Grande do Sul ser o estado onde há o maior número de lugares onde se professa o ocultismo. Nós estamos num ambiente hostil. Eu recebi uma informação, não sei se é verdade, que eu ainda não pude conferir, mas que o nosso estado bateu, em primeiro lugar, o número de feminicídio. É ou não é um ambiente hostil? É um estado bonito, tem gente bonita, tem gente que trabalhadora, honesta, mas nós somos a Éfeso brasileira. As pessoas estão envolvidas nas trevas. Quando não é no ocultismo, para adquirir mamon, são diretamente servidoras do mamon. É um ambiente hostil. Mas ainda assim, com o seu testemunho, com o domínio próprio, com o fruto do Espírito, você pode compartilhar de Cristo com as pessoas. Porque as pessoas vão olhar para o seu discurso e vão olhar para a sua vida e vão encontrar coerência.
Porque você, como todo mundo sabe, é a Bíblia que o mundo lê. E o Senhor, Ele te abraçou e te acolheu nos braços dele. Ele decidiu fazer isso. Ele te escolheu. Ele te amou primeiro, para que também você fosse usado com um grande propósito, imitá-lo. Jesus pregou aos hostis. Jesus sofreu nas mãos dos hostis. Ele nos convida a sofrermos assim como ele sofreu. Não é isso que 1 Pedro nos ensina? O outro passo para a gente fazer a diferença nas vidas e compartilhar de Cristo, e discipular pessoas e ver o reino de Deus se expandindo, é o quê? Vamos lá, no 3? 3. Isso, formar líderes. 9b e versículo 10. Depois que Paulo compartilha com os hostis, ele vai para a escola de Tirano, que era um espaço de uma pessoa chamada Tirano. Aquele mundo grego era muito aberto para novas ideias. E principalmente Éfeso, que recebia o mundo inteiro. E o texto diz que Paulo, apartando-se deles, depois que ele compartilhou com os hostis, deixa na mão do Senhor. Porque é Deus que vai levar a pessoa a se converter, é o Espírito de Deus. Apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos. Uma igreja se desenvolve, uma igreja se expande quando a gente forma líderes. Um pequeno grupo se multiplica quando há líderes sendo treinados. O seu ministério se torna mais forte quando você entende que a obra é do Senhor e não sua. E então você não vai se sentir inseguro em compartilhar o que você sabe com as pessoas. E mesmo pensando fora do mundo eclesiástico, se você é bom em economia, se você é bom em crochê, se você é bom em administrar, use esses dons. Se você é bom no inglês, use esses dons para ensinar pessoas. E à medida que você ensina essas pessoas, você discipula pessoas e você as capacita por meio da palavra do Senhor, por meio da sua vida, vida na vida. Isso é discipulado. O discipulado é a melhor ferramenta para construirmos, produzirmos líderes. É muito bom um seminário de líderes, é muito bom um curso de liderança, mas é no discipulado, é tete a tete, é você compartilhar do teu coração, é você compartilhar do seu melhor com as pessoas. Que elas vão ser desenvolvidas para uma vida de liderança. E ser líder não é ser chefe, ser líder nem sempre é assumir um ministério ou estar na vitrine. Ser líder é influenciar pessoas, ser líder é imitar o modelo de liderança de Jesus, que é servir. É crescer para baixo com raízes para cima. E aí, por isso que Jesus diz, se você quer me seguir, negue a si mesmo. Porque nós somos vaidosos. Nós somos vaidosos. Principalmente na igreja. Porque a gente vive em um mundo onde há bilhões de pessoas e as pessoas não nos enxergam. Mas na igreja, nós temos pessoas nos vendo. Nós temos tantas oportunidades para falar, para liderar, para ensinar, que às vezes isso enche o nosso coração. E é aí onde mora o perigo. Forme líderes, liderança de mulheres, a líder de mulher. Pegue mulheres para colocar do seu lado, ensine-as a liderar. O líder de pequeno grupo, coloque pessoas ao seu lado, delegue. Líder de jovem, delegue. Leve esse jovem com você numa visita, em uma atividade. Nós precisamos formar líderes. Bom, depois dessa
dessas lições que o Senhor nos deixa por meio da aventura de Paulo na plantação da igreja em Éfeso, e nos mostra como o Senhor pode nos usar, quero compartilhar com vocês uma pausa para a gente refletir sobre essa jornada cristã. Estão comigo ou semigo? Estão comigo ainda? Todo mundo querendo jantar, né? Quem for comer pizza, se Deus tocar o seu coração, já sabe. Primeira pausa é um exemplo para motivar. Dá uma olhadinha em versículo 11. Versículo 11. O que acontece quando o apóstolo Paulo é usado pelo Senhor para compartilhar do reino de Deus para as pessoas? Olha só que interessante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, quase um mutante, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Primeira lição, que é um exemplo para motivar: o poder de Deus está sobre a vida daqueles que o obedecem. O Senhor te chamou para plantar no coração das pessoas a vida discipular em Cristo. Por isso você precisa observar o que está à volta, os desafios, identificar. Por isso você precisa compartilhar de Cristo com as pessoas que estão abertas para isso. Mas também compartilhar com aquela pessoa difícil e hostil. Quando você faz isso, o Senhor vem sobre nós e nos dá poder e capacitação, porque Ele sabe que não vai ser em vão. O Senhor, Ele diz para os seus discípulos: olha, vocês vão receber poder. Para quê? Para ir ao culto, para orar com a igreja, para fazer programas de igreja, tudo isso é bom, legal, comer junto, o crente gosta de comer muito. Mas não é para isso, para sermos testemunhas, mártires, ou seja, pessoas dispostas a dar a vida por este ideal celestial. Você está disposto a obedecer o Senhor? Receber dele o poder? O poder do Senhor está sobre aqueles que o obedecem. Segundo exemplo, agora, é um exemplo para quê? Para ter medo. Olha aí, versículos 13 a 16, aqui, a Bíblia, ela é rica na sua literatura, tem até comédia. Olha só o que vai acontecer aqui. Em alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos. Chega a dar até medo dessa palavra. Por Jesus, a quem Paulo prega. Quem é que fazia isso, gente? Eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Quem que ele era? Um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. E aí, o que o espírito maligno fez? Não conheça Jesus. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são vocês? E aí, o que acontece? O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos, ou no melhor português, nus e feridos, fugiram daquela casa. E como é e a nudez, ela sempre expressa também vergonha. Ai, gente, que vergonha. Vergonha. Qual é a lição que nós temos aqui? Não se brinca com o mal. Não se brinca de ser crente.
Não se brinca de ser alguém obediente, quando na verdade nós escondemos os nossos dons, nós não atendemos à voz de Deus. Estes homens eram religiosos e apanharam feio do diabo. Não brinque com o Senhor. Não brinque com a grande comissão. Não brinque com as coisas sagradas do Senhor. Não brinque com a intencionalidade do Senhor. Não brinque com o propósito que Deus colocou em você quando Ele te regenerou. Não brinque. Não brinque. Para concluir, agora é a hora que vocês vão falar assim, vamos lá, para concluir, ovo falso. Versículos 18 e 20, diz assim, muitos dos que creram, olha que lindo, aí lembrem-se lá de Efésios 2. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Gente, vamos pensar a gente aqui hoje, pleno século 21, época da rede social. Quem aqui posta na rede social o momento que você acaba de acordar? Cabelo desse tamanho, aquela sujeira nos olhos. Não, né? Tempo desse tinha uma menina lá na igreja, uma moça, ela entrou em crise, em depressão, é adolescente. E eu falei assim, o que está acontecendo? Porque eu vejo que a minha vida é muito sem graça, porque eu olho na rede social, está todo mundo fazendo coisa errada e é feliz. Eu falei, filha, isso aqui é fantasia, é ficção. É Hollywood. Os iníquos são como a palha que o vento dispersa. Amados, a gente vive de aparência. A gente quer colocar uma roupinha bonita e nos parecer reis. Olha só o quebrantamento aqui. Ninguém ficou escondido atrás do seu ego. Todo mundo estava compartilhando dos seus pecados. Isso que é o arrependimento profundo. Olha só a obra de regeneração aqui. Que lindo. Eu fico imaginando essas pessoas aqui chorando, desesperadas, abrindo o coração, como diz o livro de Tiago, para serem curadas. Confessando os pecados umas às outras. Olha que lindo isso daqui. Não há ego. Não há ambição, não há orgulho. Tudo foi dissolvido pela graça do Senhor. Pelo mistério de Cristo. O texto também vai dizer no versículo 19, olha só, muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. E Lucas, que é o escritor do livro de Atos, coloca o valor, 50 mil denários. Livros eram artigos muito caros, era como se fosse uma Porsche, uma Ferrari. Esse povo estava dizendo, olha, todo o meu investimento, antes de Cristo eu abro mão, eu não quero mais saber disso, porque o meu maior valor é Jesus. Gente, isso é lindo demais, é lindo demais. Estes eram aqueles que estavam mortos, delitos, pecados. Vamos orar? Efésios 1:1 vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. É muito lindo. E o Senhor quer que você participe disso. Por isso, esteja atento. Conheça as suas realidades, desafios. Jesus é a resposta para isso. Compartilhe aqueles que têm um coração acolhedor. Compartilhe com aqueles que têm um coração amistoso. Compartilhe também com os hostis.
conforme liderança. Saiba que a obediência dá a você poder do Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo não brinque. Cuidado. Cuidado. Seja negligente com a sua responsabilidade como um santo e fiel servidor de Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos com os meus irmãos. Eu clamo a Ti para que o Senhor nos dê coragem para vivermos Atos 19. Peço que o Senhor nos dê da Tua unção, do Teu poder, para que amanhã, no início da semana de trabalho, cada um de nós tenha a sensibilidade do Teu Espírito Santo para percebermos as pessoas, o sofrimento delas, as necessidades, as hostilidades. Clama ao Senhor para que o Senhor nos dê ousadia para compartilharmos, para vivermos o Teu Evangelho na vida daqueles que têm um coração aberto para cada um de nós. Mas eu clamo também ao Senhor que o Senhor nos dê uma unção dobrada, para que a gente confronte, para que o nosso testemunho grite alto àqueles que são hostis ao Senhor. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos diminua e que nós estejamos dispostos a ensinar do Teu coração para toda a Tua igreja, para que a igreja se torne dia a dia um corpo forte, um organismo forte em Ti, e assim avance nesta cidade, e assim avance no Vale do Sino. Senhor, o nosso coração é um coração missionário, para ir, para ofertarmos, para a gente enviar pessoas, mas nós também queremos estar na linha de frente, no dia a dia, na fábrica, no escritório, na faculdade, no colégio, na família, com os vizinhos. Por isso, Senhor, nos cubra com o poder do Teu Espírito Santo. Abra as portas, dê oportunidades, nos dê visão espiritual, discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe, obrigado.